Vamos falar de outro problema que vem tirando o sono de muita gente aqui na capital também? São as quedas constantes de energia ou ainda, em alguns casos, a falta de fornecimento por um período longo, mesmo que curto, causa prejuízo, gente, aos consumidores. E, que tem direito a ressarcimento. Mas o que fazer, O que se pode ser feito em relação a isso? É o que nós vamos saber agora com a advogada e vice-presidente da Comissão de Energia da OAB de Goiás, Tauane Larissa. Seja muito bem-vinda, doutora, que também é especialista em direito de energia elétrica, não é isso? É isso mesmo. Boa tarde, obrigada, Liz. Boa tarde, consumidores, todos aqueles que nos acompanham hoje. A gente já mostrou essa semana aqui, doutora, a situação do pessoal lá do Marista que está tendo um prejuízo danado com a oscilação de energia. Isso influencia na boa qualidade da prestação de serviços de vários estabelecimentos e também pode gerar prejuízos financeiros diretamente, Tipo equipamentos que vão ser danificados por conta dessa oscilação. O que pode ser feito? Essas pessoas têm direito a ressarcimento. Ótima pergunta. Com certeza. É muito importante que a sociedade procure os seus direitos. O ressarcimento, além de ser um direito garantido do consumidor, ele é necessário para que nós venhamos a provocar uma mudança de comportamento pela concessionária que nos atende. E a esses consumidores que tiveram danos nos seus equipamentos, precisam se ver ressarcidos, é necessário que procure a concessionária para um procedimento administrativo. Se não for possível, procurar um prazo de 90 dias, porque até o prazo de 90 dias o consumidor tem direito a um atendimento simplificado, que facilita esse ressarcimento. Se não for possível, não tem problema. O prazo é de até 5 anos para que venha a reaver esse prejuízo. É muito importante que o consumidor leve um laudo com um especialista da sua segurança para comprovar que aquele dano daquele equipamento é sim razão das interrupções de energia elétrica que vem sendo constante aqui no nosso estado. É uma forma de comprovar a falha nesse serviço, na prestação desse serviço, no caso o consumidor ficar ligando para a empresa, para a Equatorial no caso, e ficar registrando essa ocorrência, tipo, acabou de faltar luz aqui na minha casa, tá oscilando, tá no pisca-pisca, volta, para, e registrar isso também, é importante produzir provas, Extremamente importante que o consumidor venha produzir essas provas, fazer o registro dos protocolos, mostrar que esteve a todo tempo buscando se ver novamente recebendo a energia. É muito importante os protocolos. Como nós estamos num problema generalizado, nós temos aí toda a nota da mídia, todo meio de comprovação que a interrupção vem sendo de forma irregular. E a gente sabe, que essa semana, então, principalmente os últimos dias, foi bastante intenso. A população colocou a toda prova aí o funcionamento dos eletrodomésticos, principalmente do ar-condicionado, que foi um item que realmente amenizou a vida de muita gente, mas isso gerou uma sobrecarga e, em alguns casos, gerou também a falta de energia. Nesse caso, a empresa pode se valer desse argumento, dizer assim, não, porque foi uma sobrecarga, está todo mundo usando o ar-condicionado, está tendo uma exigência maior da produção de energia, ou não, ela tem que fazer investimentos para garantir que em momentos como esse não vai faltar energia para o consumidor. A concessionária ela precisa fazer um investimento necessário para que o consumidor consiga se recorrer à energia elétrica quando necessário, em qualquer situação. É chuva, é sol, independentemente disso, o fornecimento de energia elétrica é um direito que está garantido. É importante lembrar que a Equatorial herdou um passivo muito grande. Nós tivemos aí Celg, Enel. A Enel, por exemplo, foi quem antecedeu a Equatorial nessa transição aí de concessão, de prestação desse serviço público. Isso acarretou um grande prejuízo. Então, o nosso sistema está há longo tempo sem receber investimento. A Equatorial tem um prazo de 3 anos para poder fazer o investimento necessário para que nós, consumidores, venhamos sentir esse impacto realmente e essa melhora da entrega. Acredito que não estamos vendo como população essas entregas sendo feitas. O que nós precisamos, a sociedade precisa cobrar uma transparência de como vai ser feito esse planejamento, porque não há dúvidas que a concessionária está investindo até hoje, mas não investindo na quantidade necessária para que nós venhamos a sentir. Então é necessário a gente cobrar essa transparência dessa ampliação, dessa melhoria, desse investimento na rede, como vai ser. A população precisa saber disso. Com certeza, e precisa ser um investimento com essa previsão de aumento de
demanda, né? Porque daqui 3 anos a população e a exigência por esse serviço vai ser muito maior. Então, até lá, o que a gente pode fazer para não ficar sempre no prejuízo? Porque a gente recebe aqui na TBC muitos relatos de consumidores que dizem assim, não, mas eu já reportei à empresa e eles disseram que estão cientes do problema e vão providenciar o conserto, que vão providenciar a solução. Passa dia, passa semana e aquele problema persiste. O que a gente tem? O que nós podemos fazer até lá, até que esses investimentos sejam efetivamente concretizados? Excelente pergunta. É necessário que todos os consumidores venham a reivindicar os seus direitos, se fazer valer. Geralmente, eu acompanho meus clientes de perto, eles ficam, mas esse valor não compensa, doutora. Compensa. Acionar a distribuidora, se valer dos seus direitos, faz sim ter uma mudança de comportamento, olhar com mais atenção, até porque é um pouco difícil para a concessionária entender que precisa investir se não há um número alto de reclamação, se não há um número alto de processo administrativo para se valer do ressarcimento do equipamento. Então, a população precisa se valer dos direitos, procure um advogado da sua confiança para te assistir nesse procedimento. O setor produtivo tem sido muito afetado, o agronegócio tem sido muito afetado. Isso precisa sim ser discutido. Tem o dano material, aquele imediato, tem um lucro cessante e tem, além disso, tem um dano que é moral e tudo isso precisa ser olhado com muito cuidado. Tem algum meio de contato que o pessoal pode tirar dúvidas lá com a comissão da OAB, até para pedir orientação, né, para ter uma conversa mais particular, assim, caso a caso, com um advogado especialista na área? A OAB, ela recebe a sociedade de forma geral. Então, estamos sempre de portas abertas para receber os consumidores. Mas, nesse momento atípico, a orientação é que você procure um advogado da sua confiança, porque ele vai te assistir em tempo e a hora da sua necessidade. E a gente, só para registrar a importância desse registro, a importância dessa reclamação, né? A gente está acostumado a ver todos os anos muitos produtores jogando litros e litros de leite fora. É um prejuízo danado, né? Dá uma dó danada, porque, gente, tem gente passando fome ainda no Brasil. E aí você vê um produtor sendo obrigado a descartar aquele leite, né? Que para ele é prejuízo, para muita gente vai fazer falta, enfim. Mas é importante, fazendo só uma comparação rápida aqui desse registro, dessas ocorrências, desses processos administrativos, tal qual é na questão da segurança pública. Se está acontecendo muito roubo aí no seu setor e não há nenhum registro, não tem como as autoridades fazerem investimento em policiamento nesse setor, porque vai constar, né, nos laudos ali, nos números, né, nos registros, que não há ocorrências, então não precisa colocar uma viatura à disposição daquela comunidade. Da mesma forma, é para a gente se valer aí dos direitos com relação ao fornecimento de energia elétrica. Eu acho que é esse o recado mais importante, né? As pessoas buscarem seus direitos e fazerem esses registros para que essa melhoria possa retornar para todo mundo. Sem sombra de dúvidas. Muito obrigada, doutora, pela sua participação, pelas orientações. O espaço aqui está sempre aberto para a gente tirar as dúvidas dos consumidores, passar essas informações tão importantes que é a proteção dos direitos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos.